E agora, gravando, boa tarde, oficialmente. Brincadeiras à parte, boa sorte no próximo jogo, que eu sei que não vai ser com o esporte mesmo. Então, posso desejar boa sorte. Estão jogando esse final de semana? Tem a camisa, vem com a camisa para a universidade, não sabe qual é o dia do jogo. Bem, o que eu vou mostrar para vocês, nós vimos já duas aulas, o que é o fatorial, como é que a gente entende o que é o fatorial e como faz manualmente. Com relação a isso, alguma dúvida? Então hoje eu vou apresentar para vocês como é que faz a análise utilizando o SAIS. As outras ferramentas de análise de dados vão ter procedimentos diferentes porque cada uma trabalha de um jeito, mas a lógica geral vai ser a mesma. E a saída, que também vai ser diferente em cada uma, mas se você entende a saída de um programa, você entende a saída dos demais programas, porque a lógica geral permanece a mesma. O processo de importação de dados não mudou nada em relação ao que você fizer das outras vezes, mesmo caminho. Eu já estou com os dados aqui. Vai em Tasks and Utilities, Linear Models, modelos lineares, porque o fatorial é um caso do modelo linear geral, and Way ANOVA, ou seja, análise de variância por N caminhos. Uma análise de variância que você tem N fontes de variação. Clicou no N-Way, aparece o lado direito da tela, data, qual é o arquivo de dados que você vai utilizar. Até aqui, nada novo para vocês. O arquivo de dados é o aulas, exemplo fatorial. Vocês vão usar outros nomes, lógico. Qual é a variável dependente? Quando você clicar em variável dependente, só vão aparecer as variáveis numéricas. A análise vai ter que ser feita com todas essas. Não. Vai ser feita com as variáveis altura, MSPA, TON, COMIC, glomina falsa e colonização. Não vai ser feita com bloco. No caso, eu selecionei errado. Quando você exportou certo, exporta todas. Certo? No arquivo vai ter bloco como número, só que você não vai considerar bloco como um valor, porque só vai ter 3 valores, 1, 2, 3. Certo? E as outras são as variáveis que você vai analisar uma de cada vez. Você está agora na categórica, né? Primeiro, qual é o sistema operacional aqui? Esse é o Windows. Esse é o Windows? Uhum. Certo. O dela é Android e não pega. Ah, não, porque eu estou conectado com o computador em casa. Ah! Gente chique é outra coisa. Depois você ver como é que faz isso. Só baixar o aplicativo, tanto no computador como aqui, que a pessoa consegue controlar, deixa ele ter. Certo. Então, o que você vai fazer aqui, aguenta a mão aqui que a gente vai ser a próxima coisa. Primeiro, você vai selecionar a variável dependente. Quem você vai analisar? No caso do trabalho de vocês, tem várias variáveis que vão ser analisadas, uma de cada vez. Certo? Eu selecionei a MSN. Depois disso, você vai selecionar quais são as variáveis categóricas, também conhecidas como fatores. Ou seja, em função de que categorias você quer entender o que acontece com a MSN. Quem é que causa variação na MSN? Nesse caso, eu selecionei. E aqui você pode selecionar quantas quiser. Certo? E aparecem tanto as variáveis numéricas quanto alfabéticas. Para a variável resposta dependente, só aparecem as variáveis numéricas. Por quê? Porque não é possível fazer análise de variância de categorias. Não tem como fazer análise de variância de coisas que não são números. Só que, para a variável categórica, eu posso usar números como se fossem texto. Então, bloco. Pode ver que o bloco, nesse caso aqui, está como alfabética,
mas no de vocês o bloco aparece como numérica. 1, 2, 3. Bloco 1, bloco 2, bloco 3. Bloco A, bloco B, bloco C. Bloco I. Ele vai considerar da mesma forma. 1, 2, 3 para ele vai ser a mesma coisa que seria A, B, C, se você colocar como categórica. Eu selecionei, no caso, o bloco, cobertura, N e P. Esse conjunto de dados é o mesmo conjunto de dados que eu usei no outro exemplo. Então, um fatorial com 3 fatores, cobertura morta, 3 níveis, mato, milheto, mucuna, nitrogênio, 4 níveis, adubo nacional não inoculada e tropical, e fósforo, 2 níveis com 100. Vejam que em verde, ele ainda não está gerando código. Por quê? Você disse o que é que vai causar variação, mas você não disse como vai causar essa variação. Estão entendendo a diferença? Tem interação? Não tem interação? Quais são as interações que você quer considerar? Todo mundo vai entrar? Isso você tem que definir na próxima etapa em modelo. Quando clica em modelo, você edita o modelo e você seleciona. Na hora que você clica em editar, vai aparecer o que está do lado direito da tela. E aí você vai selecionar como você quer. O bloco participa de interações. Então o bloco só é clicar no bloco e adicionar. Ele vai sozinho para o outro lado. Se eu clicar em cobertura e adicionar, a cobertura vai para a descrição dos efeitos do modelo sozinha. Se eu clicar em 2, cobertura e N, aí eu tenho uma opção de adicionar os dois, cobertura e N vão sozinhos, um de cada, vão os dois juntos, mas isoladamente, os efeitos principais de cobertura e de N, ou cross, cruzar, que é fazer a interação. Se eu clicar os 3 e clicar em cross, eu vou colocar somente a interação tríplice, porque eu marquei os 3. Se eu clicar em todo mundo, cobertura NP, e clicar aqui em Full Factorial, é o fatorial completo. Significa que ele vai colocar de uma vez só cobertura NP, cobertura N, cobertura P, NP e cobertura NP. Já vai fazer todas as combinações possíveis. Isso aí evita que você esqueça alguém no meio do caminho. E reduz o número de toques que você tem que dar. A única coisa é isso. Se você quiser ir, cobertura, add. N, add. P, add. Cobertura N, cross. Cobertura P, cross. NP, cross. Cobertura NP, cross. Dá exatamente o mesmo. Só vai gastar mais o teclado do mouse. O bloco também, mas o bloco sem o bloco sozinho. O bloco é um fator. Do ponto de vista do size, o bloco é um fator, mas não é uma parte do fatorial. Ele é um fator porque você fez o bloco porque você acha, com base na sua experiência lê, se eu decidi que ia ser em blocos, que tem uma coisa do ambiente que causa variação. Não é por isso que a gente faz blocos? Então, tem uma parte da variação total que tem uma causa conhecida, que é o bloco. Se você não colocar o bloco no modelo, mesmo que tenha lá escrito bloco, o size bloco não causa variação, é um inteiramente casualizado, porque ela quis chamar a repetição de bloco, porque quis chamar a repetição de bloco. Certo? Então você tem que dizer que o bloco faz parte do modelo, agora você não coloca ele como interação. Ele é sozinho, que é somente o efeito dele. Tranquilo? Terminou de ver todo mundo que você quer que entre, certo? Aí só clicar em qual tecla? Onde é que vocês clicam aqui? Ok. Clicou em OK, fechou. Tem um outro ponto, tem 2 pontos aqui para vocês saberem mais. N-way factorial. Quer dizer o quê? Eu quero fazer, é um fatorial, eu quero que você monte o fatorial, mas eu não quero todas as combinações. Por exemplo, eu tenho 4 fatores.
E eu sei que eu não vou conseguir entender o balaio de gato que vai ficar de interação tríplice e quádrupla. Só quero entender até a segunda. Então eu clico no N-Way, aí vai aparecer a opção qual é o N, qual é o número, qual é o nível que você quer. Só quero 2, aí ele monta todos os fatores principais, todas as duplas, e não inclui triplas e quádruplas, porque você disse que só queria até a dupla. Mais ou menos. No caso da gastronomia, eles não incluem tratamentos, todos os tratamentos. Não é nem a gastronomia, é ciência de alimentos. Ciência e tecnologia de alimentos que faz isso com mais frequência. Então, se fosse fazer um fatorial completo, precisaria de 100 tratamentos. Mas eles usam um sistema, que eu confesso que eu não sei fazer, em que o sistema gera um número de tratamentos, as combinações que são necessárias para estudar determinados efeitos, mas não as outras combinações. Esse efeito eu não quero, então ele tira fora os tratamentos que iriam permitir ver esse efeito aqui. Dois. A interação tríplice é acaso. É diferente por causa disso. Você tem os tratamentos que permitiriam você medir a interação tríplice. Mas você decidiu, eu não quero avaliar isso aqui, porque eu não vou conseguir entender o que é. Eu estou com pouco grau de liberdade, então vou jogar isso aqui por acaso. Porque a minha lógica diz que isso é pouco importante. Eu preciso aumentar o grau de liberdade do acaso, então é uma decisão diferente. No caso daquela situação que eu falei, eles não fazem um tratamento, então eles não poderiam medir isso porque eles retiraram tratamentos do jogo completo. Nesse caso, você tem os tratamentos que permitiriam você medir a interação tríplice e você decidiu que isso é acaso. Certo? E aí, então isso aí matou o botão N-Way. A única diferença do N ao full é que o full é todos os níveis possíveis e o N você seleciona até onde você quer ir. E o Nest é um arranjo que também não é comum para a gente em agrárias, mas em que você tem um nível dentro do outro. O que é que eu quero dizer com isso? No fatorial, os níveis de um são iguais independente do outro. Adubo, nitrogênio, vai ser os mesmos níveis de nitrogênio nas 3 coberturas, correto? Tem situações em que você tem um nível que não é igual dentro do outro. Vamos dizer que fossem 3 variedades de feijão preto e 3 variedades de feijão mulatino, carioca. E você está querendo estudar isso aí como um fatorial de variedade dentro do grupo. Pronto. Deixa eu criar o cenário melhor. Carioquinha e preto. Com 3 variedades. Uma precoce, uma ciclo médio e uma tardia. É um fatorial, não é? E você tem ciclo com cor do grão. Mas a variedade precoce de preto é igual à variedade precoce de mulatinho, de carioca? Não pode ser, né? Porque ou é preto ou é carioca. Não é a mesma variedade. Por mais que as duas sejam precoces, não pode ser simultaneamente preto e carioca. Está fazendo sentido?
Você tem dois fatores aqui, concorda? Tipo de grão e tipo do ciclo. E está querendo estudar se feijões diferentes, feijão preto e feijão carioca, respondem de mesma forma ao ciclo. Uma variedade pode ser preto precoce e carioca precoce. Ou é preto ou é carioca. Porque a cor preto ou carioca é uma questão da característica do tegumento dela. Confere? Então você tem um fator que não é igual nos dois níveis. O representante preto precoce é diferente do representante carioca precoce, por mais que os dois sejam precoces. Esse é o caso que se chama de aninhado, nest, ninho. Em que você tem um fator que varia diferentemente, mas que representa no genérico a mesma coisa. Não é um cenário comum para a gente em agrárias. Na verdade, esse foi o melhor exemplo que eu usei até hoje para isso. Primeiro, porque fica visível, e segundo, porque faz sentido. Normalmente, meus exemplos terminam ficando meio forçados para isso. Certo? Mas é que você tem um fator que fica aninhado, logicamente aninhado, dentro do outro. E por isso que o nome é nest. Quando você clica no nest, você tem que dizer quem é que fica dentro e quem é que fica fora. Aí aparece uma janelinha que você diz dentro e fora. Fora é a cor do grão e dentro precocidade. A precocidade são as três características. Né? Essas três características são o nível de precocidade. Ser precoce, ser ciclo normal ou ser ciclo tardio. Tranquilo? Só para vocês saberem o que é aquele nest ali. Até aqui. Clicou no OK. Agora ele já preencheu ali. MSN, matéria seca de nódulos, é igual ao bloco, cobertura NP. Cobertura N, cobertura P, NP, cobertura NP. E nós vamos selecionar nossas opções. Estatística padrão e adicional. A padrão só é até a análise da variância. Se você quer o teste de comparação de médias, que normalmente nós queremos, você tem que ir para o adicional. E como é que você diz que quer? Faça comparações múltiplas. Só clicar ali. Quando você clica ali, aí aparece essa janela de baixo. Quem você quer avaliar? Todo mundo? Se você disser que quer avaliar todo mundo, como está ali, All Effects, o bloco vai ser testado também. Porque você mandou testar todo mundo. O bloco está no modelo, então vai fazer o teste de comparação de média para bloco. Que não adianta de porcaria nenhuma, né? Você mandou fazer. O SAIS, como todo programa de computador, é o bicho mais burro que existe na face da Terra e o bicho mais obediente que existe na face da Terra. Mandou fazer, ele faz. Não fica, ele nem para pensar. Por que essa pessoa que está aí do outro lado do teclado está querendo que eu faça teste bloco? Quer que eu faça teste bloco? Eu faço teste bloco. Se você quer gastar os bytes para fazer o teste de bloco, se faz. Certo? Você tem a opção também, se você clicar ali no 3, de dizer quais são os efeitos que você quer testar. Aí tem All Main Effects, seria fazer somente os efeitos principais, ou Selected Effects. Aí aparece a lista, você diz quem você quer que seja feito. Método. Eu fiquei no meio do caminho entre inglês e português. Método, o método, qual é o teste que você quer utilizar? Tukey. Aí aparece uma lista para você selecionar. São todos. Nesse caso está todos. Inclusive blocos.
Significance level, nível de significância, você seleciona. Se você quiser selecionar .0125, ele vai fazer, felizmente, para você, sem o menor problema. Certo? O nível de significância, na realidade, adianta de muito pouco para você. Porque o que ele vai soltar é uma matriz de covariância e você vai ter uma matriz de diferenças e você vai ter que selecionar nessa matriz quem é que te interessa. Tá? Sum of squares tem dois tipos. Usem o tipo 3. São dois métodos de cálculo diferentes que não fazem muita diferença na maioria das nossas aplicações. Quer ver gráficos? Selecione. Nesse caso está supresso, não quero ver nada. Na sua análise, você deve selecionar os gráficos de diagnóstico para fazer aquela avaliação da presença de outliers, necessidade de transformação, etc. Tá? Até aqui todo mundo junto? E agora nós vamos ler o programa. procglm data equal aulas.exemplo fatorial plots equal nome. Qual é o procedimento? Proc procedures, size acorda para Jesus, que eu estou querendo que você faça alguma coisa para mim. Vai ser o GLM, modelo linear geral, utilizando o arquivo aulas.exemplo fatorial. Não quero gráfico de porcaria nenhuma. Primeira linha, todo mundo está lendo? Segunda linha, class, bloco cobertura NP. Ou seja, quais são as variáveis categóricas que vão descrever o meu conjunto de dados? Bloco, cobertura, nitrogênio e fósforo. Terceira linha, model. MSN igual bloco cobertura N, P, cobertura N, cobertura P, NP e cobertura NP. Asterisco é multiplicação, é o sinal da interação. Barra SS. Sum of squares. Tem um ponto e vírgula ali, deve ter SS3 e tem um ponto e vírgula depois que está cortando nessa imagem. Mas leiam um 3 aqui e um ponto e vírgula. Porque se não tiver ponto e vírgula, o site se nega. Tá. O SAI vai colocando as cores para diferenciar as funções. No caso P, ele está lendo simultaneamente como sendo P de probabilidade e o P, o nome que eu coloquei na variável. Certo? Mas ele vai tratar como sendo um nome. Tá? Então, qual é o modelo? Matéria seca de nódulos é uma função de blocos, porque foi um delineamento de blocos, e de todos os efeitos principais e secundários e terciários, a interação tríplice, ligada com essas três fontes de variação simultaneamente. Eu quero fazer isso aí utilizando soma de quadrados do tipo 3, porque eu tinha marcado aqui que só queria o tipo 3. O 3 não está visível. Ponto e vírgula, porque senão o site acha que você não parou de mandar e vai ficar esperando que você termine de mandar as coisas. E vai mandar uma mensagem de erro para você depois descobrir onde é que você esqueceu o ponto e vírgula. Até aqui, ok? Onde é que deixou de estar ok? Vejo o... Daqui eu não vou ver o que é não, tá? Mas quando isso acontece, a primeira coisa que você faz é vá no log. No log. Já viu o que foi. Volta. Para data ou pontos? Veja como é que está a sua descrição do modelo. Todas essas variáveis aí são variáveis explanatórias, estão explicando o que acontece. Colocasse todo mundo. Dê 2 passos para trás.
mais para trás. E tirar a seleção deles dois? Pode tirar, mas se você trocasse lá na seleção de níveis, lá na primeira aba, se você tirar aqui, ele já sai do outro lado. Clica TON. Sai. Tá ok? Fora isso, alguma outra dúvida fora essa aí? Certo. Então eu fui para a linha model, não foi? LS means, least square means, média do quadrado mínimo. É um procedimento de teste de médias em que cada média já vai ser ajustada em função dos demais efeitos. Faz uma correção. Eu quero fazer teste de médias para quem? Todo mundo, porque eu tinha mandado fazer para todo mundo. Então, LS means, para bloco, para cobertura, para N, para P, cobertura N, cobertura P, NP, cobertura NP. Cada um separadamente. Opção, eu quero que faça pelo Tukey, ajuste por Tukey, PDIF, a matriz de probabilidades toda, todo mundo com todo mundo. Na hora que você selecionar Tukey, isso aqui é automático. Não tem como ser Tukey e não ser essa opção. Nível de significância 5, CL, Confidence Level. Ou seja, o SAI vai calcular o intervalo de confiança para cada média que você pode utilizar depois na hora que for colocar as barras de erro, por exemplo. Até aqui, quit, porque você terminou de fazer a análise, não vai mandar ele fazer mais nada. Tranquilo? E agora começa a parte interessante. Isso aqui está... Os dois primeiros quadrados estão em cima do outro, tá? Class Level Information. Quais são as classes que você tem? Você está vendo isso hoje, você sabe quais são, mas daqui a 6 meses você provavelmente vai ter esquecido o que fez. Então ele toda vez vai dizer de novo, ó, é isso aqui que eu estou analisando. Bloco. Eu tenho 3 blocos, bloco 1, bloco 2, bloco 3. Eu tenho 3 coberturas, mato, milhete e mucuna. Eu tenho 4 nitrogênios, não inoculada, adubo, nacional e tropical. E tenho 2 P's com e sem. Quantas observações eu tenho? Eu tenho 72 combinações possíveis, que são os 24 tratamentos com 3 repetições. Isso aí é o que vai dar o número de observações lidas. É o número de linhas que você tem na sua tabela, menos a primeira linha que tem os títulos. Número de observações utilizadas. Utilizou todas, porque não tem nenhuma parcela faltando. Você não perdeu matéria seca de ninguém. Se você tivesse perdido, sairia de 72 para 71, para quantas você tiver perdido. Tranquilo até aqui? Próximo bloco de informação, variável dependente, matéria seca de nódulos, porque quando você estiver vendo a saída de 500 variáveis, você não vai saber mais quem é quem. Então ele sempre vai dizer quem é. E a análise variância. A primeira análise variância é do modelo, ou seja, o conjunto de causas conhecidas comparadas com o resíduo. Tá? Todo mundo junto. Model são todas as fontes de variação em um pacote só. O modelo tem 25 graus de liberdade, o resíduo tem 46, para um total de 71. Soma de quadrados, quadrado médio e F. O F foi 5,01. Ou seja, a variação devido às causas conhecidas foi 5 vezes maior do que a variação devido ao acaso. E a chance disso acontecer somente devido ao acaso é menor do que 1 em 10 mil. Num experimento desse tamanho, com essas variáveis, precisaria ser repetido mais de 10 mil vezes para em uma encontrar um F de 5 devido ao acaso. É provável que isso tenha acontecido devido ao acaso ou que essas coisas estejam realmente causando variação? O modelo. Podia ser tudo bloco.
A gente não sabe. Até agora a gente sabe. As causas conhecidas explicam mais a variação do que o acaso sozinho explicaria. Certo? Confere? A gente está falando ainda do modelo. Até aqui todo mundo está lendo o que eu estou dizendo? Eu não adivinho. Qual deles? É a soma de todos os graus de liberdade. Todo mundo junto. Certo? Nós temos 24 tratamentos, correto? 23 graus de liberdade para tratamento. Bloco. São 3 blocos, 2 graus de liberdade. 23 mais 2, 25. A gente não fez o experimento, não tem 3 repetições? Até aqui, matou essa dúvida? Qual delas? Do F? A probabilidade, veja a última coluna lá, PR maior do que F. Essa é a probabilidade de encontrar um F desse tamanho, 5.01, somente devido ao acaso. Tá ok? Ou seja, eu teria que repetir esse experimento mais de 10 mil vezes, porque o SAIS chega nesse número e para, ele não coloca número menor do que esse, para, em uma vez, encontrar isso devido ao acaso. Nós devemos assumir que o acaso causa essa variação ou que realmente o modelo como um todo causa a variação? Não. O modelo que eu falo é o conjunto das variações conhecidas. Bloco, cobertura, nitrogênio, fósforo, cobertura N, cobertura fósforo, NP e cobertura NP. Tudo junto. Então, no caso, você está falando que talvez esse modelo tenha alguma falha para... Não. A minha pergunta é, considerando que a chance desses 5 acontecer devido ao acaso é menor do que tem um aqui na frente. É menor do que 1 em 10 mil. De ser devido ao acaso. Está aqui a informação. Nós devemos achar que essa variação do modelo acontece em função do acaso ou independente do acaso? Qual é o nível de significância que a gente normalmente aceita? 5%. Isso é menor do que 5%. O que quer dizer 5%? É menos provável de ser devido ao acaso. Não. O grau de liberdade menor é ruim. Mas o PR, maior do que F, é a chance de encontrar um F desse tamanho, 5, somente devido ao acaso. Essa chance nesse experimento foi menor do que 1 em 10 mil. Que é a informação que está ali. Você está misturando 2 conceitos separados. Você está pensando no grau de liberdade e misturando probabilidade. São 2 coisas separadas. Eu posso ter o mesmo grau de liberdade com PRs completamente diferentes. O grau de liberdade basicamente diz o tamanho do grupo, não da variação. Deixa eu te dar um exemplo. Se eu pegar um elefante e um cachorro, a diferença é enorme. Para qualquer coisa que você queira pensar. Com um elefante e um cachorro, ou seja, com 1 grau de liberdade só, tem alguma chance de eu misturar por acaso, ter alguma variação que possa misturar
cachorro com um elefante. Então, mesmo sem ter liberdade nenhuma nesse caso, eu consigo diferenciar um cachorro de um elefante. Correto? Um grau de liberdade muito pequeno, mas a chance de eu achar que a diferença entre o cachorro e o elefante é devido ao acaso é uma em... é menor do que a chance de encontrar um político honesto na hora que eu entrar no Congresso. Não, o grau de liberdade é a quantidade de informação que eu tenho no sistema. Não é a chance de errar. É o tamanho da informação que eu tenho no sistema. Não, aí é onde está tendo a mistura. O que acontece? Quando eu tenho um grau de liberdade muito pequeno, eu preciso de diferenças proporcionalmente muito grandes para conseguir separar do acaso. A diferença de um elefante para um cachorro. Eu não tenho liberdade nenhuma nesse caso. Com um cachorro e um elefante eu não tenho liberdade nenhuma. Mas eu não vou misturar os dois. Se eu quiser diferenciar raça de boi, eu preciso ter mais liberdade para poder ver a variação entre as raças e ter uma confiança maior que essas raças são realmente diferentes. Quando eu tenho diferenças pequenas, que é o que a gente costuma ter, a gente não faz um experimento em que um tratamento é elefante e outro tratamento é cachorro, certo? Eu preciso ter maior volume de dados para conseguir medir melhor a variação do acaso e aí conseguir separar se houver diferença. Quanto mais variação eu tenho, e aí seria o quadrado médio do resíduo, quanto maior for o quadrado médio do resíduo, mais difícil de eu encontrar as diferenças. Menos confiança eu tenho. Certo? Porque aí você vai ver, para o mesmo tamanho de diferença do tratamento, o F vai ser menor, porque é o divisor. Eu estou aumentando o numerador, então o F vai diminuir. Ou vou precisar de um F muito grande, melhor, uma variação muito grande entre os tratamentos, um quadrado médio de tratamento do modelo nesse caso, muito grande para o F ainda ser grande o suficiente para, apesar de muita variação, eu conseguir diferenciar se houver diferença. Agora foi? A minha explicação complicou a vida de alguém? Que às vezes quando eu estou explicando o que estava aparecendo estava claro, fica meio escuro. Até aqui, então, a gente foi nas variâncias. Sabemos agora, acreditamos agora, com uma boa razão para acreditar, que o modelo como um todo explica mais variação do que o acaso, então que vale a pena continuar estudando. O próximo bloco são informações sínteses. R quadrado, mesmo conceito da regressão. CV e outras duas que a gente não usa para nada, que é a média geral e a raiz quadrada do quadrado médio do resíduo. Esse a gente não usa, mas ele coloca. O que é que nós temos aqui? Esse modelo explica 73% do que acontece. É o R quadrado. E o CV foi 43%. Ou seja, esse experimento que eu uso, eu preciso tomar vergonha na cara e encontrar um experimento que tenha menos variação, certo? Para ficar mais bonitinho para vocês. Mas tem uma variação do acaso alta. 43% de variação em torno da média devido ao acaso. Não, ele explica 73% da variação, não é dos casos. Sim e não. Certo? O que acontece? Embora não sejam matematicamente diretamente ligados, o que o modelo explica é ligado
indiretamente, é o que o acaso causa. Qual é a variação do acaso? Nós temos uma alta variabilidade nesse modelo. 43% você vê. Então está variando muito devido ao acaso. Quando varia muito devido ao acaso, as causas conhecidas vão explicar menos, porque tem uma grande variação devido ao acaso. Significa somente que eu estou com uma variação do acaso alta aqui. São duas formas de você ver a mesma informação. Se o modelo explica muito, significa que o acaso explica pouco. Então, se eu tenho um R quadrado alto, eu vou ter um CV baixo. Não tem como ter R ao quadrado e CV alto, porque os dois estão falando de pontos de vista diferentes, essencialmente a mesma informação. Ok até aqui? Próximo bloco. Agora, o que é que o Sais fez? Pegou o modelo e destrinchou ele. Graus de liberdade, soma de quadrados, quadrado médio e F para cada um dos componentes do modelo. Blocos, N, P, cobertura, interações, etc. e tal. E para cada componente, disse qual era a chance daquele F acontecer devido ao acaso. Tá ok até aqui? Quais foram as causas de variação significativas? Eu preciso me lembrar de dividir esse slide em dois. Um com a marcação e outro sem a marcação. Primeiro, sem a marcação. Para ou usar defeitos especiais e aparecer sem o símbolo antes. O quê? Aqueles quadradinhos? O Mac falando. O Mac dizendo que quer pautar na aula de vocês. Estatística. Não, o de cima é que é relevante, eu tenho que ir para a aula, dar aula para vocês. E o segundo é dizendo que o Fox, o editor de PDF, estava querendo modificar um aplicativo e o Mac disse, não vai mexer não. Vamos lá. Qual era a tua pergunta? Eu perdi já. Então vamos lá. Bloco foi significativo ou não? Para quem não está conseguindo ver, 08720. Significativo ou não significativo? Não significativo. 87% de chance da diferença entre os blocos ser devido ao acaso. Cobertura, 0.0015. Significativo ou não significativo? O primeiro não é significativo e cobertura é significativo. Se eu repetir o experimento 10.000 vezes, apenas em 15 a diferença entre as coberturas vai ser devido ao acaso. Em 10.000 vezes que eu repeti o experimento. De 5%, 0.05. Admitindo o nível de significância de 5%. Se for 10%, é 0.1. Calma. O segundo, 0.0015. Menor do que 5%. 0.05% é 0.05. Não é 5 por 100? 5% não é 5 por 100? 5 dividido por 100, 0.05. Porcentagem não é o valor dividido por 100? Por cento. Então, cobertura significativa. Nitrogênio, 0.0029. Significativo ou não significativo? Significativo. Então, cobertura... Nitrogênio, perdão. Cobertura foi 0.0015, nitrogênio foi 0.0029. P. Aí o Sais avacalha logo e diz menor do que 0.0001. É o valor mínimo dele. Daí para baixo ele não vai mostrar mais. Significativo ou não?
Então, os 3 efeitos principais foram significativos. Confere? Vamos para as interações agora. N, cobertura N, ponto 1548. Significativo ou não? 15, quase 15,5%. 3 vezes maior do que a gente está disposto a aceitar, sob condições normais de temperatura e pressão. Não significativo. Cobertura P, ponto 2544. Menos chance ainda de ser real. Ou maior chance, na realidade, maior chance ainda de ser devido ao acaso. Cobertura NP. Mas entrou, não entrou? Não interessa se bateu na trave, ficou rodando na linha, passou da linha aquela câmera automática viu, passou da linha, é gol. Não interessa. 7.04985 é um pouquinho menor do que 0.05, mas se fosse 0.0500, era significativo. Porque era maior do que 5%. Que é uma coisa que deixa qualquer um com ataque cardíaco e vai fazer o que for possível nos dados, dentro do limite, para garantir que ele baixe um pouquinho para baixo do 0,5. Certo, o que acontece? E aí é um ponto sério agora. Esse é o limitante de você trabalhar com significância. Se você trabalhar estritamente com o conceito significativo, 0.0501, 5,01% não é significativo. Certo? Não é. E é uma das coisas que eu gosto da matriz de probabilidades do SAIS, porque eu vou estudar isso aí. E agora, o que é que eu quero dizer? Eu não posso dizer que é significativo, porque não foi. Mas eu posso dizer, olha, não foi significativo, mas a chance de ser devido ao acaso é 5,01%. P igual 0,0501. E eu vou discutir isso. O que eu estou dizendo para o leitor é, olha, a chance é maior do que 5%. Eu não estou dizendo que é menor do que 5%. É maior do que 5%. Mas é muito confiável que não é devido ao acaso. É uma discussão completamente diferente. 0,05 qualquer coisa, 0,06, de 0,25. 0,25 eu não vou discutir. É jogar dado. Tá. Certo? Então, é uma coisa que você tem que pensar antes. Não tem limite para discussão. O limite é você que define. Você que tem que definir o que acontece. Certo? O que é que faz sentido. Por exemplo, foi uma variável só que se comportou com 6%. Uma. Todo mundo foi não significativo para valer. Uma foi 6%. Eu não vou discutir isso aí. Porque não está fazendo sentido biológico, agronômico. Certo? Mas o comportamento está consistente. Todo mundo está contando a mesma história. Então eu vou discutir. Certo? Porque o que me interessa não é a estatística. A estatística é uma ferramenta. A estatística está lá para dizer qual é a chance que eu tenho de estar errado. Mas se todas as variáveis estão contando a mesma história, a história está contada. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Existe uma chance daqui. Primeiro, o que é que pode acontecer? Você pode estar errado no procedimento experimental e a gente nunca tem certeza. A única coisa que a gente tem certeza é que vai morrer um dia. Isso aí eu tenho certeza. Ninguém vai ficar para cima. Tá? Quando? Aí eu já não tenho a menor ideia e não quero saber. Bem, a sua premissa pode estar errada. Vamos dizer que você está trabalhando com nitrogênio. Porque
a literatura diz que falta nitrogênio no solo. Então você vai trabalhar com nitrogênio. E aí decide que vai fazer um experimento em petrolina sem irrigação, no verão. Nitrogênio vai causar variação. Está sem água. Se não tem água, não vai responder ao nitrogênio. Certo? Ou está fazendo um experimento com nitrogênio no solo com 0P e não colocou fósforo. Também não vai responder. Então pode ter um erro na premissa básica do seu experimento. A sua hipótese está errada. Porque quem está causando a limitação à produção em petrolina na época seca não é o nitrogênio, é a falta d'água. As duas respostas estariam corretas. Certo? Tanto pode repetir o experimento para ver se não foi um erro daquela vez. Qual seria o cenário que repetir o experimento seria provavelmente mais recomendado? Alta variação. Eu estou com alta variação devido ao acaso, então vai ficar difícil de encontrar diferenças que existam. Certo? Porque quando está muito sujo o dado, pela alta variação do acaso, você não vê. Então, talvez aí o melhor cenário seja está com grandes diferenças e não está conseguindo encontrar diferença, significa que você variou muito devido ao acaso, você tem que refazer, controlando melhor o acaso, aumentando o número de repetições, fazendo alguma coisa que permita você ter uma segurança maior nas suas conclusões. Não encontrou porque a diferença era muito pequena, aí a lógica diz que é mais provável que simplesmente sua hipótese esteja errada. Hipótese errada também é ganho de conhecimento. Tá? Onde é que você não ganha conhecimento? Quando você não consegue chegar a afirmativas porque os dados estão sujos. Aí você não pode dizer minha hipótese está errada ou minha hipótese está certa. Porque variou tanto devido ao acaso que você não consegue ver. Certo? Tá? Mas os tratamentos estão todos batendo lá, 1 grama para um lado, 1 grama para o outro. Isso aí significa a hipótese realmente inicial. A hipótese inicial ou a escolha de tratamentos para avaliar a hipótese. Pode ser que a hipótese esteja certa, mas sua escolha de tratamentos não seja adequada para estudar aquela hipótese. Você está pensando em nitrogênio e aumentou 1 quilo por hectare de um tratamento para outro. Então, você não consegue ver porque você não causou diferenças grandes o suficiente para diferenciar. O nitrogênio sua hipótese continua com nitrogênio. Você está num solo que é uma porcaria de uma areia lavada e o nível máximo que você utilizou foi 50 kg por hectare. Aquilo que você colocou simplesmente não vai tapar o buraco do dente de quem está fazendo o experimento. Então, talvez você colocando doses mais altas conseguisse ver se o nitrogênio explica. Cada caso é um caso, você tem que pensar no seu cenário, certo? Mas são coisas que você tem que estudar. E quem é que vai te dizer qual é o melhor caminho? A literatura. Por isso que quem trabalha em pesquisa tem a obrigação de ler a literatura. Tá? E isso significa, por outro lado, leitura de inglês é imprescindível. Tá? Se você quer ir para esse ramo, idealmente você vai se comunicar bem em inglês, escutando inglês, falando inglês, escrevendo inglês. Isso é o ideal. Mas o mínimo absoluto é ler inglês. Eu posso usar o tradutor. Pode, os tradutores estão bem melhores. O tradutor do Google está fazendo um serviço decente hoje em dia. Mas tem uma expressão em italiano, traduttore traitore. O tradutor é um traidor. Tá? Será que o tradutor fez um serviço decente?
Melhorou muito. E eu já uso ocasionalmente o tradutor português e inglês com material dos meus alunos para a primeira versão. Vai economizar meu tempo na reescrita. Mas, quando eu vou fazer o pente fino transformar, ainda tem uma trabalheira grande para ficar um inglês mais ou menos decente. Tá? Quer seguir no ramo? Aprenda pelo menos a leitura de inglês. Mínimo. Conseguir falar inglês, conseguir entender inglês falado, conseguir escrever inglês bem. Tem que escolher um desses depois de ler inglês, escreva inglês bem. E aí depois disso você pensa na comunicação verbal, que é extremamente interessante. Inclusive para você ver as besteiras que eles fazem na tradução no seriado que você gosta mais de ver na Netflix, a HBO, porque o que eles fazem de trucidar a tradução não está no gibi. Ok, gente? Lição de carreira, de pesquisa. A parte, isso também, escrita, leitura de inglês também vale para quem for querer ser extensionista, para quem for querer ser consultor, para qualquer ramo. Se for trabalhar com o campo, você também tem que ler inglês. Extensão é passar o conhecimento da pesquisa para o produtor. E onde é que está o conhecimento da pesquisa? O conhecimento da pesquisa está nos artigos científicos. Não, mas o extensionista não é a pessoa que vai chegar para um conjunto de produtores, seja um produtor grande, seja produtores pequenos, e dizer, usa essa técnica aqui que ela é melhor. E onde é que vai sair o conhecimento dele? Tem que sair da literatura científica. Porque ele deve passar a ciência para o produtor. Essa é a função do extensionista. Então ele tem que saber ler a ciência. Então ele tem que saber ler onde se publica. Nós não temos no Brasil um bom número de revistas técnicas para produtores rurais. O que é uma falha grande do nosso mercado. Você vai procurar uma revista, você vai procurar revistas para produtor rural, o que você vai encontrar é Globo Rural, que é tudo menos técnica. A Globo Rural é um capricho. Capricho ainda existe? Tá bom, é uma Caras. Tem alguma revista ainda no mercado, aquele negócio de papel que você vai na banca e compra. Dá para ser uma Veja. Eu estava pensando no nível abaixo da Veja, tá? A Veja ainda tem notícias mais pesquisadas. Por isso estava pensando numa revista mais... De acordo com eles, a Embrapa é a melhor coisa que já existiu e nunca lembro de falar das universidades, exceto a USP e a UFV. Essas duas de vez em quando falam. Ok, gente? Não tenho contato nenhum, mas não é uma língua importante na ciência. Certo? Não, inglês, 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 inglês. Aí vem mandarim, espanhol, francês. As revistas chinesas estão publicando em inglês. Por uma razão muito simples. Qual é a mesma lógica diferente, tá? Mas pensa no seguinte. Qual é o país com o melhor domínio científico da agricultura tropical no mundo? Sim. Agricultura tropical no mundo, qual é o país com o melhor domínio científico que existe? De longe. É o Brasil. A gente está acima do resto do mundo tropical. Né?
Tem nem graça. Quantas pessoas falam português? Cerca de 300 milhões. Nós somos 200 e poucos milhões. Junta Portugal, Angola, Cabo Verde, Moçambique, etc. 400 milhões de pessoas. Meio milhão de pessoas e não se discute mais isso. Quantas pessoas falam inglês no mundo? Bem ou mal? Ou leem inglês? O mundo todo. O mundo científico todo. Por isso que nós não publicamos mais em português. Porque não existe ciência brasileira. Existe ciência feita no Brasil. Mas o que se aplica aqui, se aplica em muitos outros cantos do mundo. Mas se tiver em português, ninguém vai saber. Chinês, pior ainda. Porque português, pelo menos quem fala espanhol, ou lê espanhol, consegue ler o português da gente. Vai achar que a gente está falando mal para burro. Esse pessoal não sabe escrever, não, mas consegue entender. A mesma coisa da gente. A gente consegue ler um texto em espanhol, xinga um bocadinho, de vez em quando tem uma expressão que embaraçar. A gente acha que é deixar embaraçado, agoniado, mas na realidade deixar grávido. Vai ter umas coisinhas que... embaraçar uma pessoa significa engravidar uma pessoa. Eu falei deixar envergonhado, embaraçada, é deixar grávida. Deixar grávida, na verdade. Né? Não dá para deixar grávido, mas... engravidar, se você preferir. Então pode dar uns probleminhas de tradução desse tipo. Mas... para você ir para a China, para você conversar com técnicos chineses que venham. Isso aí sim. Eu não estou falando do inglês, do mandarim falado. Eu estou falando do mandarim escrito. A literatura científica mundial os franceses publicam em inglês, gente. As revistas francesas, que são... O francês é chato com língua. Hã? Uma tuia. Não perderam uma, não. Perderam várias. Mas... tão chato com língua. Então, o povinho. E não é figura de linguagem, não. Realmente é. Tá? Mas... e eu sei disso de primeira mão. Porque o meu doutorado era numa cidade francófona. A cidade que eu morei para fazer o doutorado, a língua principal era o francês. E de vez em quando tinha um gaiatinho que dizia que não sabia ler e entender inglês. Quando eu ia usar o meu francês para falar com o motorista de ônibus, uma coisa desse tipo, que dizia que não entendia inglês, as reações não eram das melhores. O meu francês não é tão ruim assim. Montreal. Eu estava falando da França, não foi? Vamos xingar mais um pouquinho os franceses, particularmente na época de Copa. Falando em Copa, na Copa de 98, quem morava embaixo de mim era francês. Termina o jogo, o pessoal vibrando, eu doido para jogar uma bomba embaixo. Literalmente, eram franceses que moravam no apartamento embaixo do meu. Tão gostoso. A casa balançando com os pulos dele e em cima, fumando. Hã? Eu vi o jogo, a gente perdeu o jogo. Copa da França. A gente perdeu o jogo, não dava para perturbar eles. Foi o jogo que Ronaldo teve um piripaque antes do jogo. Não dava para chegar e tirar sarro da cara deles.
Eles ganharam a Copa. Não, era a final da Copa. Era a única hora que você via futebol na televisão no Canadá. Ok, gente? Então a gente está falando de significância. Voltando para aqui. Falou P, não foi? Cobertura N, 15%, 15,5%, não significativo. Cobertura P, 25%. NP, um pouquinho abaixo de 5%, que foi onde a gente estava, na verdade, quando saiu desviando para leitura em inglês, para significância, para mandarim, para França. E voltando aqui antes que a gente mude de novo de assunto. E cobertura NP, 27%, também não significativo. Então foram significativos os 3 efeitos principais e NP. Quem a gente deve estudar agora pelo teste Tucker? Cobertura deve ser estudada? Foi significativo. N sozinho deve ser estudado? Por que não? Porque quando a interação é significativa, eu não estudo o efeito principal que está envolvido com a interação. Por que eu não estudo? Porque a interação já me diz que o N atua de uma forma diferente dependendo do P. O P atua de uma forma diferente dependendo do N. Quando eu estudo o efeito principal, eu estou dizendo, o N, independente de qualquer outra coisa, vai agir assim. O P, independente de qualquer outra coisa, vai agir assado. Só que, como eu sei que a interação foi significativa, eu sei que essa frase não é verdadeira. E, portanto, eu não estudo mais os efeitos isolados. E que estejam envolvidos na interação. Cobertura eu vou estudar, que não tem nada a ver com a interação NP. Cobertura está lá, a cobertura vai ter uma melhor do que as outras. Tranquilo? Todo mundo junto? A interação diz que a resposta é diferente, correto? Quando eu estudo sozinho, eu estou dizendo o que acontece independente do resto do mundo. Quando eu digo qual é a melhor cobertura, independente de quem é o N, independente de quem é o P, a melhor cobertura é essa. Só que eu não posso dizer mais qual o melhor N. Porque o melhor N vai ter a pergunta, para qual P? Porque eu sei que modifica. Então não faz mais sentido eu pensar no N ou no P isoladamente. Tranquilo? Começando pela cobertura. As médias 100, 62, 98 e a matriz de probabilidades, comparando essas 3 médias entre si. 1, 2, 3, comparando. A gente organiza, né? A maior é mato, 1. A segunda maior é mucuna, 2. Então a gente vai olhar a chance da diferença entre mato e mucuna acontecer devido ao acaso. Nesse caso, 3, perdão, 1 e 3. 97% de chance da diferença entre mato e mucuna ser somente devido ao acaso. É uma diferença significativa ou não significativa? Não escutei. Não significativa. Tem quase 100% de chance de, se eu repetir o experimento, o resultado vir em mucuna na frente de mato. Então, mato é A, mucuna é B. Vou comparar agora quem? Mato com milheto. 1 com 2. Que tem 0,0032, ou seja, 0,32% de chance de ser devido ao acaso. A diferença entre mato e milheto é devido ao acaso? Ou é devido realmente à diferença entre eles? Hã? A chance de ser devido ao acaso é pequena. Eu teria que repetir esse experimento 10.000 vezes para em 32 encontrar um resultado em que mato não é melhor que milheto. E, portanto, eu tenho uma boa confiança que plantas que vêm após o mato vão nodular mais do que plantas que vêm após o milheto.
Confere? Fechou. A, B, A. Monta a tabelinha, monta a figurinha. Acabou o efeito principal. Lógico, esse é um efeito principal muito fácil, porque só tem 3 níveis, né? Eu acho mais interessante o que eu estou fazendo com um aluno meu. Tem 80 e poucos tratamentos. Na dissertação dele. Hoje, um de mestrado, 2 de mestrado. Um está para defender, o outro entrou agora. Pamela defendeu, então Bruno, então Isabel, Bruno, Gabriele. Isso. 3 de doutorado. Uma PIBIC, um PIC e 2 PAV. Nenhum deles é da minha cadeira. Todos são de biologia do solo. É o que eu pesquiso. Até eu tenho hoje 120, eu acho, artigos publicados. Desses, 2, acho que isso, 2 são de estatística. Certo? O resto tudo é de biologia do solo, zootecnia tem um conjunto bom. Eu acho. Estou trabalhando nisso fazem 88 para cá. É quase 40 anos já. Cabelo branco não é de graça não, gente. Aham. Certo. Tá ok até aqui? E agora nós vamos para a interação. Na interação, você vai ver as combinações entre o adubo, o nitrogênio, perdão, e o fósforo. Tá? Todas as combinações. Só que você não vai comparar todo mundo com todo mundo. Por quê? O que você quer é comparar com base na lógica do fatorial. Qual é a lógica do fatorial? Quando você está desdobrando a interação, você compara os níveis de uma coisa dentro dos níveis da outra. Correto? Então não é todo mundo, todo mundo. Você vai comparar os nitrogênios com fósforo. Quem são os nitrogênios com fósforo? Os números 1, 3, 5 e 7. Não inoculado com fósforo, adubo com fósforo, nacional com fósforo e tropical com fósforo. Isso é um conjunto de comparações. Está fazendo sentido? Pois não. A gente compara os nitrogênios dentro do fósforo, correto? Então, fixo com. Na hora que eu estou olhando com, eu esqueço todo mundo sem. Correto? Na organização que o SAIS fez ali para a gente, quem é com? 1, 3, 5 e 7. Por coincidência, não é porque é mágico, não. Quem tem com nessa organização, 1, 3, 5 e 7. Não, nunca é organizado em função da média. O SAIS organiza em ordem alfabética do primeiro fator, ordem alfabética do segundo fator. Então, na ordem alfabética, NI ficou na frente dos demais por conta de alguma coisa de simbologia interna do SAIS. Tá? Então, os dois NI com 100. C vem antes de S. Aí adubo com 100, nacional com 100, tropical com 100. Se os nomes fossem diferentes, a ordem seria diferente.
Aí o site coloca a média e coloca um código numérico. Que nos códigos numéricos vai ter todo mundo contra todo mundo. Tá ok até aqui? Então, para comparar o nitrogênio com o fósforo, eu vou olhar os tratamentos 1, 3, 5, 7. Para comparar o nitrogênio sem o fósforo, eu vou olhar somente o 2, o 4, o 6 e o 8. Todo mundo está vendo o que eu estou dizendo aqui? Ele vai mostrar isso aqui. Aí nós vamos ter que ler isso aqui. Qual é essa diagonal em branco? Quem é que está sendo comparado nessa diagonal em branco? 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, 4 com 4? Não, o 1 é o NI com. Não. Não, NI é 1 e o 2. Os 1 e 2 são NI. 1 é o NI com e 2 é NI sem. Quer se levantar para vir ver melhor? Ele organizou os N's e para cada N organizou os P's. NI com, NI sem, adubo com, adubo sem. E aí colocou em ordem. 1, 2, 3, 4, 5. Hã? Os valores dessa tabela são as probabilidades das diferenças entre dois tratamentos quaisquer, tratamento linha e tratamento coluna, acontecerem somente devido ao caso. Não, é a mesma coisa. NI com NI sem. NI com NI com. Então, por isso que é vazio. Porque não há sentido matemático em dizer qual é a chance da diferença de do tratamento NI com ser diferente do tratamento NI com. Com NI com. Veja que a tabela a matriz é espelhada. Tanto faz olhar linha 1, coluna 2, vai ser o mesmo valor de coluna 1 com linha 2. Porque dos dois modos eu estou comparando o tratamento 1 com o tratamento 2. Melhorou agora? Então, quando eu estou olhando o sem fósforo, eu vou olhar o lado par. Nesse caso, da matriz. Eu só vou olhar 2, 4, 6 e 8. O resto da matriz desaparece. Quando eu estou olhando o com fósforo, nesse caso, eu só vou olhar o lado ímpar da matriz. As colunas e linhas 2, 4, 6 e 8 estão em branco, não estão lá. Todo mundo está vendo o que eu estou querendo dizer aqui? NI com, soma tudo e divide pela quantidade. É a média normal. Não é exatamente a média normal, porque essa média é calculada pelo least square. Então muda um pouquinho, nas últimas decimais vai mudar alguma coisa, mas a ideia básica é a mesma. Tá? Então, comparei os nitrogênios dentro de com e sem fósforo. Isso aí não acabou o meu trabalho. Agora eu tenho que comparar os fósforos, com e sem, dentro de cada nível. Nitrogênio. NI com 100, 1, 2. NI, ou melhor, com 100 no adubo, 3, 4. Com 100 nacional, 5, 6. Com 100 tropical, 7, 8. Aí eu esqueço, quando eu estiver fazendo essas comparações, o resto da matriz. Só olho essas matrizezinhas menores. Só isso. Você não precisa fazer a tabela, você pode ler direto aqui.
Não. Quando você for dar o resultado final, você vai montar uma tabela só com todas as comparações simultaneamente. Você vai fazer individualmente, mas vai apresentar simultaneamente. Como é que vai fazer aqui? Começando com fósforo. E olhando os nitrogênios dentro do fósforo. Com fósforo, 1, 3, 5 e 7. Confere? Na ordem das médias, 1, 7, 5, 3. 1 é 146, o 7, 144, o 5, 129 e o 3, 72. Simplesmente peguei eles e coloquei na ordem. 1 é A, porque é o primeiro. 1 com 7, chance de 100%. O 7 também é A. Continuo com 1 com 5. 1 com 5. 1 com 5. 0,97. Tanto faz olhar 1 com 5 com 1. Também A. 1 com 3. 0,0029. O 3 é B. 3 foi B. Quem é que eu vou olhar agora? O 3 foi B porque foi diferente do 1. Mas eu não sei o relacionamento do 3 e do 7. Então agora eu olho o 7 com 3. 3 com 7,0044. Também diferente. Não preciso dizer nada, porque 7 já era A e o 3 já era B. 5 com 3,0474. Já não é, já está chegando perto de não ser significativo, mas ainda é significativo. Então, 1, 7, 1, 5 e 7 A, 3B. Ok? Marquei em vermelho só para facilitar a vida. Agora olhando o azul, ou seja, na ausência do fósforo. 2864. Deixa eu olhar o 2, que é o maior. 0,95, 0,95, 0,96 e 0,1. Ou seja, o 2 não é diferente de ninguém. Então todo mundo, eu não preciso quebrar muita cabeça aqui. Como é que é? O 2 eu só estou olhando azul. Porque o 2 eu só estou olhando com. Melhor, sem. Certo? Se eu comparasse o 2 com algum dos vermelhos, com algum dos ímpares, eu estaria comparando um nível sem fósforo e um nível com fósforo. Nesse caso, estou usando as cores para poder ver quem é que eu estou comparando com quem. Simplesmente facilitar a minha vida. Quando a gente tem uma matriz muito grande, que não é o caso dessa, esse tipo de truque de organizar as cores facilita muito a vida, porque visualiza. Outra coisa que você pode fazer, quando colocar, é levar esses dados para o Excel. Lembra da conversão ponto vírgula, se o seu Excel estiver em português, e mandar fazer formatação condicional. Se for menor do que 5%, ou se for 0,001, menor do que 0,001, marcar com uma cor diferente a letra, ou um fundo diferente, que já chama a atenção de quem foi significativo. É uma ferramenta muito útil do site, do Excel, quando você tem uma matriz maior, para chamar a atenção do que você tem que ver. Tá ok até aqui? Isso foi um lado da comparação. Agora falta o outro lado. Que são 4 matrizes menores. Porque são vizinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
que eu estou comparando com e sem fósforo para cada nitrogênio. Comparando 1 com 2 são diferentes. Certo? Ou seja, não inoculado com fósforo nodula mais do que não inoculado sem fósforo. Comparando o adubo, a diferença não é significativa. Quando o adubo tanto faz colocar fósforo quanto não colocar, a nodulação fica lascada do mesmo jeito. Todo mundo vendo o que estou falando? Com adubo, a ponte adubo, são os tratamentos 3 e 4, concorda? Adubo. Adubo com é 3, adubo sem 4. Então eu vou comparar o 3 e o 4. A chance da diferença entre o 3 e o 4 ser devido ao acaso é cerca de 79%. Então, jogar cara ou coroa dá mais chance de eu jogar dizendo se vai ser cara ou coroa, eu vou ganhar mais do que mesma letra para os dois. Porque valores seguidos pela mesma letra não diferem entre si ao nível de 5% pelo teste de Tukey. Como é que é? Não, eu comecei comparando o NI. 1, 2. Certo? Só que 1, 2, a chance de ser da diferença ser devido ao acaso é 7 em 10 mil. Então, 1 é A e o 2 é B. Certo? Aí o 3, 4, AA. O 5, 6, AB. E o 7, 8, AB. Então, o que é que aconteceu nessa interação? Quando as plantas recebem nitrogênio mineral, não faz diferença o fósforo do ponto de vista da nodulação. A nodulação vai ser igual com e sem fósforo. Correto? Se elas não receberem nitrogênio mineral, as plantas que recebem fósforo nodulam mais do que as plantas que não recebem fósforo. Essa é a leitura que a gente faz desse lado da interação. Essa leitura é estatística, mas a explicação não é estatística. A explicação é biologia do solo. Qual é a explicação? Se a planta depende do nitrogênio da fixação biológica, a presença do fósforo permite uma nodulação maior. E como a planta está dependendo mais, ela vai tentar, bem aspeada aqui, para fins da gravação, eu estou aspeando, nodular mais. E aí, com o fósforo, ela consegue nodular mais, porque a produção do nódulo, a fixação biológica do nitrogênio é muito cara em termos de energia. Então, o fósforo está ligado com ATP, vai permitir nodular mais, que não era possível na ausência do fósforo. Não deu diferença, porque na hora que eu coloquei nitrogênio mineral, a necessidade da nodulação diminuiu, e aí o fósforo não chega a fazer o efeito que faria. Repetindo, isso é biologia do solo, não é estatística. Isso é minha interpretação da biologia do solo do que aconteceu. A estatística só diz o que aconteceu. O que aconteceu não é problema da estatística. Tranquilo? Não, porque vai depender um pouco de como ficou a organização dos dados. Certo? A organização dos dados, nesse caso, ficou com par ímpar, ficou com... Mas é uma coincidência dessa organização. Se ao invés de fósforo de NP eu tivesse colocado fósforo nitrogênio, a ordem já ficaria diferente. Se eu tivesse escrito fósforo, a primeira coluna na definição dos tratamentos ali seria com 100. E aí ficaria uma ordem, ficaria com NI, adubo nacional e tropical,
E aí ficaria um bloco de 4 com... Certo? Isso aí é como você escolher os nomes das variáveis. Ele sempre vai organizar. A primeira coluna é a variável com o primeiro nome, na ordem alfabética. A segunda coluna é a variável com o segundo nome. A terceira coluna, terceiro nome. Ordem alfabética da primeira variável, depois a ordem alfabética da segunda, depois a ordem alfabética da terceira. Varia a última coluna antes de variar as primeiras. Ok? Nesse caso eu coloquei... Não sei se é preto, acho que é preto ou roxo, sei lá. Verde, azul e vermelho, simplesmente para facilitar, seja lá qual for aquela primeira cor. É preto, não vou discutir qual é a cor não. Eu já aprendi a não discutir cor com mulheres faz muito tempo. É preto. Mas é só para diferenciar, só para facilitar a leitura. E isso gera uma tabela como essa aqui. O que é que eu tenho nessa tabela? Na coluna, eu tenho com e sem fósforo. Na linha, eu tenho cada um dos nitrogênios. Ok? Valores em uma mesma coluna seguidos de letras maiúsculas. O que quer dizer isso? O maiúsculo de com fósforo não tem nada a ver com o maiúsculo de sem fósforo. Porque o maiúsculo eu só vou olhar na coluna. E valor, ou em uma mesma linha por letras minúsculas idênticas, o minúsculo de adubo não tem nada a ver com o minúsculo de nacional. E quem vai para um lado, quem vai para o outro? Gosto do freguês. Você diz quem é que vai para qual lado. De um modo geral, a nossa tendência é colocar a maiúscula para aquela que a gente quiser chamar mais atenção. Pelo nosso objetivo de pesquisa. Porque maiúscula fica mais visível do que a minúscula. Certo? Mas simplesmente por isso. A única coisa que tem que ser. Primeira tabela foi de um jeito. Dentro daquele material, a última tabela é do mesmo jeito. Se na sua primeira tabela, maiúscula, foi letra, foi linha, sua última tabela, maiúscula, é linha. Certo? Não complique a vida do seu leitor. Tranquilo, gente? Viram que é fácil? É trabalhoso. Mas é fácil. Hã? Não precisa disso tudo, não. Um dia. Sim. Se eu não tivesse comprado caindo nessa altura do campeonato. Hã? Como é que é? Com, exatamente, com, eu não tenho como dizer que a diferença entre esses três é real. Se fosse escolher, poderia escolher qualquer uma dessas. O que aconteceria é que você teria que dar uma olhada nas outras variáveis. Por exemplo, talvez para a nodulação seja igual, mas não seja igual para a produção de grão. Certo? Isso aqui a gente está olhando uma variável, mas quando você fosse escolher uma recomendação, a melhor é essa, aí você vai olhar modulação, produção de massa seca, produção de grãos. Hã? Depende. Depende do trabalho que você esteja fazendo. 5 ou 6. Quem faz um, faz 1000. Aqui tem 2 caminhos que você pode fazer.
Você pode ter uma tabela para cada variável, realmente uma tabela para cada variável, ou você pode fazer o que seriam essencialmente várias tabelas, uma embaixo da outra. Como? Aqui entrava uma linha mais matéria seca de nódulos, aqui embaixo, matéria seca da parte aérea. Então saía basicamente colocando o que eram funcionalmente várias tabelas diferentes em uma tabela só. Lembrando que a tabela tem que respeitar o que é que você fez nas variâncias. Então isso aí é uma tabela da interação. Se você tem um efeito principal, você não pode colocar na mesma tabela na interação certa, é outra tabela. E aí, por exemplo, cobertura. Foi significativo. Você pode ter uma coluna para matéria seca de nódulos, outra coluna para matéria seca da parte aérea, outra coluna para altura. Todas na mesma tabela mostrando o que aconteceu em função da cobertura. Qual é a vantagem de você usar uma tabela só com várias variáveis? Exatamente. O leitor consegue ver tendência geral, porque está vendo ao mesmo tempo os diferentes resultados e consegue ver se isso está consistente ou não entre as variáveis. Minúsculo. Quer dizer que com fósforo, nodulou mais. A letra é menor, né? A letra é A. O que é que você vai ler aqui? Se eu for adubar com nitrogênio, tanto faz colocar fósforo quanto não do ponto de vista da nodulação. Certo? Se eu for querer utilizar o nitrogênio atmosférico, é bom eu tratar de colocar fósforo. Independente de quem eu use, o fósforo é melhor. E sempre, a pior coisa da nodulação é a ureia. A ureia sempre vai ter uma nodulação menor, embora a diferença não seja significativa na ausência do fósforo. 72 e 45. Ureia sempre nodulou menos. Tem. Eu estou colocando nitrogênio mineral. Fixação biológica é uma coisa cara, do ponto de vista de energia. Então a planta vai controlar a nodulação quando não está precisando de nitrogênio fixado biologicamente. Então faz sentido biológico isso aí acontecer. Tranquilo, gente? Então. Hã? O quê? Qual é o nome do negócio que eu dei para vocês? É trabalho ou é lazer? Faz. Ou eu podia colocar 10, quem faz uma faz 10. Tranquilo, gente. Agora, lembrando, semana que vem, terça e sexta são os 2 trabalhos. Ou seja, a não entrega dos 2 trabalhos dessa vez são 4 faltas, não 2 faltas. Certo? E nossa próxima aula presencial é depois de São João. Não, porque hoje é dia 12, sexta-feira. A próxima aula seria dia 16, com 7 dias, dia 23. Hã?
Dia 23 a universidade está fechada. Não vai... Deixa eu confirmar com vocês, porque o que eu estou lembrando... Aí, pronto, eu vou aproveitar e discutir isso agora com vocês. Terça-feira é trabalho. 16. Na sexta-feira nós temos duas opções. Ser trabalho ou eu mostrar o último assunto para vocês. Se eu mostrar o assunto para vocês na sexta-feira, dia 19, nós teríamos a sexta-feira 26 para revisão, porque a prova é no dia 30. Aí, Cirino, só tem mais esse trabalho, só tem um trabalho fatorial agora. Análise e interpretação. Então, poderia ser um dia para um e um dia para o outro, 4 horas dedicadas aos trabalhos. E aí, no dia 26, assunto. E no dia 30, prova. Ou 2 horas para o trabalho. Os dois trabalhos juntos valerem a terça-feira. Sexta-feira, parcela subdividida, que é o nosso último assunto. Sexta-feira, 26, revisão. Uma aula para vocês tirarem dúvida, que não tem cobrança de presença, mas que eu venho e fico à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida que vocês tenham, e a prova no dia 30. A prova vai ser no dia 30, ponto. A dúvida é se a gente consegue ter uma aula para vocês perguntarem ou não. Para vocês não decidirem agora, eu vou colocar uma votação no WhatsApp, provavelmente durante o final de semana. E aí vocês avaliam se querem ter a aula de revisão ou se preferem 4 horas livres para fazer o trabalho. Certo? Agora a prova é no dia 30. Ok? Aí vocês escolhem o que é que fica, cada um escolhe o que é que fica. De cabeça eu não sei, mas é perto do dia 30. Não vai, de um jeito ou de outro, não vai mudar a data de entrega do trabalho. Não. Certo? São duas coisas separadas. Uma coisa é o dia que vai ficar marcando para como atividade de sala para vocês fazerem em casa, onde vocês quiserem fazer. Isso é uma coisa. A outra coisa é o dia que vocês vão ter para entregar o trabalho. Então, se sexta-feira que vem tiver aula, não vai modificar a data de entrega. Hã? Está marcando dia 22, mas isso eu posso modificar. Não tem problema nenhum com relação a modificar isso. Ok, gente? Então, bom fim de semana. Eu já sei quem não veio. Então, estão liberados.